Bom dia. Vamos aí sem mais delongas. Égua, cara, quando o tempo passa, o tempo vai passando, as coisas vão acumulando e vão envelhecendo, certo? O último vídeo que eu fiz foi na sexta, e no sábado não fiz, e ontem não fiz. Ontem eu não fiz nada, exceto colher informações, me deixar levar por informações, certo? Mas o fato é que, bom, ontem eu saí para votar, tá certo? É que eu tenho alguma, certo? E eu estou mostrando, exibindo aqui meu título eleitoral, certo? Que eu saí ontem. E quando eu cheguei no local de votação, não gastei 5 minutos entre entrar no prédio e me dirigir à sala da minha sessão eleitoral, sabe, e votar. Eu tô com um cara aqui, rapaz, olha, um tal de André Fernandes, sabe? Eu não sei como é que, rapaz, olha, eu fico imaginando como é que a gente chegou nesse ponto, sabe? A gente vive hoje tempos, tempos apressados, causados pelo o mundo da informação. No tempo de McLuhan, de Marshall McLuhan, eu acho que é assim, certo? Assim, ele refletia ali na década de 50, eu acho, sabe, sobre essa questão da comunicação. Ele era um engenheiro e preocupado, não sei se com guerras, eu não sei, sabe, e com sistemas de comunicação. Mas ele chegou a falar uma coisa e todo mundo repete hoje, sabe, que a mensagem é o meio. Mas o ser humano vem postando mensagens faz tempo para dedéu, tá certo? Mas assim, o que eu fico imaginando é que o nosso tempo hoje é um tempo apressado por causa das comunicações. No tempo de McLuhan já ali, sabe, havia a pressa, já havia o rádio, sabe, já havia a televisão, creio eu, sabe, os sinais magnéticos em rede ali, sabe, o telégrafo vinha sendo superado, sabe, o telefone, não sei se já estava inventado. Hoje a gente vive tempos de telefone, bicho, sabe, de redes telefônicas. Mas vivemos também tempos de satélites, tá certo? Que é diferente. Nós temos, eu acho que a minha internet ela vem num certo momento por satélite, certo? E depois cai ali num sistema de rede telefônica e me faz aí, eu compro do cara, sabe? Do provedor, do serviço, aí, sabe? Uma quantidade de dados, de bytes, eu acho, sabe? E ele me fornece mal e porcamente, a minha rede é fraca. Já tem mais de ano que eu tô com esse cara aí, eu não quero nem, sabe, pensar em mudar para não desarrumar, não sou muito favorável a esse negócio de mudança, sabe, então nesse ponto de vista eu sou como um cara conservador, mas não é isso não, é questão de prática, sabe, a gente não faz isso para se ocupar com outras coisas, acho que eu falei isso ontem para minha filha, sim, porque ontem eu saí, bicho, ontem domingo, tá certo, eu fui votar e votei, certo? 5 minutos depois de entrar no local de votação, onde estava a sessão 181, na 29ª, deixa eu consertar aqui, na 29ª, certo? Zona eleitoral aqui de Belém, certo? Foi ali, foi vapt-vupt, não tinha ninguém, tinha só dois funcionários sentados à mesa ali, dois funcionários ali, sabe, do Tribunal Regional Eleitoral, sabe? Pegaram o meu título, não fizeram questão da minha identidade, sabe? Eu mesmo que tiro e ofereço, porque eu ofereci aqui, sabe, o meu título eleitoral, está aqui de novo, ó. Isso aqui. E aqui estão os comprovantes. Esse primeiro que aparece aí é o de ontem, certo? Comprovando que eu compareci à sessão eleitoral para votar, tá certo? E fui lá para votar, para derrotar, rapaz, sabe, um candidato extremo-direitista, certo? Eu tinha dito antes para um filho meu aí, sabe, que eu iria anular meu voto, certo? Porque os dois candidatos, um era de direita e o outro de extrema-direita, tá certo? Tem uma dinastia aqui no Pará, sabe, da família Barbalho, entendeu? Esses caras estão imperando faz tempo. Esse Barbalho um dia favoreceu, sabe, a minha vida, quando ele montou um convênio com a Universidade Federal do Pará e ali, sabe, para ali disponibilizar energia de trabalhadores, inclusive a minha ali, sabe, para funcionar dando aulas em cursos de interiorização. Foi assim que eu fiz um trabalho de quase 5 anos na Universidade Federal do Pará, como um temporário, certo? Como é que te fala aí? Como um precariado, certo? Só que a minha carteira estava assinada. Tá certo? E essa carteira assinada me valeu aí para, sabe, garantir um certo valor na minha aposentadoria, tá certo? Mas assim, rapaz, eu sei que esse Jade Barbalho cruzou o meu destino quando ele fez esse convênio com a universidade e com uma fundação, a Fundação de Amparo ao Desenvolvimento, como é que chama? Fundação de Amparo ao Desenvolvimento, não sei o que, da Universidade Federal do Pará, uma tal de FADESP, certo? E ela foi minha empregadora, tá certo? Mas quem garantiu o dinheiro foi o Jader Barbalho, rapaz, o pai do Helder, que é primo do tal de Igor, que derrotou
o extremo direitista, um tal de aí, sabe, como é o nome do cara, rapaz? Éder Mauro, certo? Éder Mauro, rapaz. Esse cara é um fudido, rapaz. É um fudido aí, sabe? Um cara aí que vem da pobreza, deve ser um pobre de direita, como diz aí o Gessé Souza, sabe? E no sábado uma audição do vídeo do Ricardo Vassolé sobre o livro O Pobre de Direita, a Vingança dos fudidos. Não, não é fudido, não. A vingança dos bastardos. Bastardo quer dizer filho da puta, certo? Aqueles filhos que antigamente, sabe? Aqui no Brasil, o Código Civil garantiu, sabe, rompeu um pouco com isso aí, sabe, garantiu precariamente aqueles que nascem sem pais, assim, sabe, que nasciam fora do casamento de papel passado, como se dizia, sabe, eram chamados assim, sabe, de filhos aí, de bastardos, entendeu? Mas eu penso que o Gessé, quando usa o termo bastardo, ele está falando dos deserdados da sorte, tá certo? Aqueles, ele necessariamente, bastardo é um nome, quer dizer filho da puta, certo? E dentro desse contexto aí de relação, de direito de família, essas coisas todas aí, sabe? Aqueles que nascem sem pais, inclusive sem pais, inclusive com certidão, sem a referência ao pai biológico, certo? Mas assim, para mim esse Éder Mauro é um fudido aí, sabe? Muito parecido comigo. O Vassolé, quando se descreveu, sabe, ele colocou a situação quando os parentes dele vieram da Itália, fudidos, no final do século XIX, se estabeleceram em São Paulo, para virem para a agricultura, tá certo? E ele vem daí, certo? Aí, a família dele, Vassolé, eu acho. E ele diz que é italiano, mas Vassolé, não sei se Vassolé, eu não sei, bicho, Vassolé, vassalo, não sei, sabe, eu acho assim esquisito. A questão de terminação aí da raiz, certo? Da desinência aí, eu não sei. Mas assim, ele se diz aí, ele é advogado, sabe? E é um cara que se diz também, eu percebo, eu gosto do papo dele, justamente por causa da humildade. Ele se revelou, sabe, no sábado, no vídeo que ele fez, sabe, falando dos pobres de direita, a vingança dos bastardos. O Gessé ele não me desce, sabe? O Gessé ele não me desce garganta abaixo, sabe? Porque ele é weberiano, bicho. E eu sou marxista, tá certo? Aí não dá. E eu só sei dizer que no fritar dos ovos, esses pobres de direita, onde eu situo aí, sabe, esse cara aí, esse Éder Mauro, sabe? Eu não sei como é que esse cara conseguiu o diploma dele, sabe? Eu não sei se ele conseguiu o diploma dele pelo SESEP, sabe? Como conheço aí, pelo menos uma pessoa eu conheço que também veio do SESEP, e esse cara queria o tempo todo ser juiz do trabalho e nunca conseguiu. Porque eu acho, penso ainda, sabe, que as instituições de direita, sabe, as instituições de graduação de direita, eles não investem nos próprios. Eles são os caras, rapaz, são os sanguessugas, são os vampiros, tá certo? Eles se aproveitam da formação de profissionais, sabe? De esquerda, sabe, que frequentam, que vêm da escola pública e que operam para a escola pública e que adquirem formação através de políticas públicas, depois que esse pessoal aí vai se aposentando, ou mesmo ele vai arranjando, se não tem dedicação exclusiva, eles vão arranjando tempo aí para trabalhar também para essas instituições de graduação privadas. Eu tenho 2 filhos que estão neste momento, sabe, fazendo graduação privada, sabe, porra, cara, me incomoda isso, sabe. Mas assim, eu entendo que a coisa não pode parar, eu não posso ficar discutindo essas coisas, sabe? Vamos empurrando e vamos, que a fila anda e a gente não pode tropeçar nas pernas e cair e ser pisoteado. É assim que eu penso, sabe? E vou deixando os escrúpulos assim de lado, mais ou menos como sentiu o Boulos, sabe? Na história do PT tem a história da malufada, sabe? Quando o Lula procurou o Maluf ali, sabe? E pediu apoio pro Haddad, certo? O Bolo, de certa forma, sabe? Ele teve que ir Eu sempre estou querendo lembrar para o nome da cidade onde um cara foi para se humilhar, sabe? E o nome não vem, rapaz, sabe? E eu não sei onde buscar esse nome. Agora, neste momento, quase sai, sabe? Onde o cara foi ali para se humilhar, sabe? Não vem o nome, não vem. Tá certo? Eu só sei dizer que o Boulos foi, rapaz, do mesmo jeito que um cidadão aí, sabe, marchou na direção aí, sabe, de agentes aí, sabe, de agentes políticos aí para se humilhar, e o nome está querendo sair e não sai. Eu só sei que o Boulos compareceu a uma sabatina no sábado. Foi no sábado? Foi na sexta? Acho que foi na sexta, certo?
ali perante o tal de Pablo Marcal, sabe, e ali, sabe, foi humilhado de certa forma, porque o cara deitou e rolou. Primeiramente o cara convidou, o cara já tinha saído da disputa eleitoral, certo? Pelo menos da disputa eleitoral formal, certo? Mas o cara tinha 1.700.000 votantes nele, sabe? Égua, bicho. E aí, sabe, o pessoal diz aí que o Boulos, sabe, começou a campanha dele aí achando que ia fazer a disputa com o Nunes, sabe, e não contava com o Marçal, sabe, e de repente o Marçal entrou no meio dos dois, do Nunes e do Boulos, sabe, e fez a festa e destruiu tudo, e de repente o Boulos, sabe, se viu aí forçado a sair pra porrada com o Nunes, com o Marcal, entendeu? E no segundo turno ele se viu aí então com um período de mais tempo de busca de voto prejudicado e resolveu então se humilhar, e o nome da cidade para onde o cara foi, sabe, perante a autoridade, quase sai de novo, sabe? Canopa. Como é que é, rapaz? Não é Canópolis, não. É a Canófila. Cano sei o quê. Porra, não vem. Eu só sei dizer, rapaz, que o Boulos foi para esse local aí, sabe? E se humilhou perante, sabe, o tal de Marcal, sabe? Esse Marcal é uma revista, um cara que chegou agora, não é que ele, assim, ele ganhou visibilidade, certo? Dentro daquela tal psicologia da atenção, certo? Ou não sei como é que te poderia chamar, um programa aí, certo? Ou comportamento, ou fenômeno da atenção na psicologia e na atenção na comunicação. O fato é que o ser humano ele busca por atenção. Eu só sei dizer, eu fiz assim, sabe, que se eu sair no domingo, eu saí no sábado também, sabe? E saí andando a pé e de ônibus, sabe? Vagando. Vamos ver o que eu anotei aqui, sabe? Com uma o quê, rapaz? Eu saí assim, sabe? Quando a gente sai hoje assim, sabe, no meio das pessoas, a gente sempre sai atraído, sabe, as pessoas, sabe, os seres humanos, sabe? Eles ficam provocando o tempo todo os outros, sabe, chamando atenção, tá certo? E eu sei que essa coisa aí te chama de vontade concupiscente. Eu não sei o que foi que eu coloquei aqui, olha. Eu sei que eu saí meio concupiscente, sabe? Meio de corpos e corpos de mulheres, sabe? Mulheres ousadas, bicho. Mulheres que antigamente escondiam as vergonhas, sabe? Elas hoje estão ousadas demais. Elas usam uns shortinhos assim, sabe? De tecido assim fino, sabe? Tecido que penetram, sabe? Nas nádegas, entendeu? Essas mulheres são danadas, tá certo? Em busca, sabe? De atenção e de atração, sabe? A atenção é essa coisa aí da psicologia, sabe? Que os seres humanos, sabe? São seres carentes, tá certo? E aí, sabe? E são seres aí que cumprem a lei da oferta e da procura, tá certo? São seres, então, que oferecem atenção e tem gente aí que procura atenção, tá certo? Foi nesse mundo aí que o Marçal, sabe, transitou, né? No mundo da economia da atenção, onde as leis de oferta e procura funcionam, tá certo? E eu só sei dizer que eu saí assim também, sabe, no meio de corpos concupiscentes. Eu queria lembrar um substantivo aí, sabe, para melhor traduzir essa situação, sabe, da atenção da gente para corpos concupiscentes de mulheres, certo? Mas assim, sabe, eu acho isso gostoso, ainda mais agora, sabe, nesses períodos assim, sabe, de dificuldades que a gente vai tendo aí, tá certo? Mas eu só sei dizer, rapaz, sabe, que eu saí no sábado, mas eu saí no domingo também. E na sexta-feira eu fiz um vídeo, tá certo? E no sábado eu assisti também, eu fiz a minha formação jornalística, sabe? E foi quando eu falei de um tal de Gustavo Gaia, certo? E esse cara aí, a notícia era de que ele estava respondendo a um processo. Esse Gustavo Gaia, sabe, é um cara aí, sabe, um olavista. O pessoal tem um negócio assim, sabe, quando eles avaliam agora o resultado eleitoral, eles têm um negócio de dizer que o bolsonarismo, sabe, perdeu o bolsonarismo, não sei mais o que, Bolsonaro. Não se trata de bolsonarismo, certo? Exceto para dizer que esse sentimento que hoje domina o Brasil e que possivelmente derrotou o Boulos ontem lá em São Paulo, há um sentimento de direita, que é isso que se deve ver, sabe? Quando se fala da sociedade nacional brasileira, sabe? Se diz que ela é uma sociedade conservadora, mas as sociedades, de um modo geral, sabe? Elas são naturalmente conservadoras. Aí, sabe? Aquilo que se busca por educação, sabe? E por luta e por revolução, tirar o conservadorismo da cabeça das pessoas, isso aí se vai dar num processo de luta, sabe? Num processo de força, tá certo? Num processo de violência, até como conseguiu o Mao Tse-tung, ou como o pessoal fala, o Mao Zedong lá na China, tá certo? Em 59.
ou como conseguiu também o próprio Fidel em 59 em Cuba, ou como conseguiram os russos em 17 e depois em 19, certo? Lá na Rússia, entendeu? E em outros lugares por aí, tá certo? Onde a resistência é por mudar a cabeça das pessoas, por fazer mudança cultural nas cabeças, assim, na marra, sabe? Onde isso aconteceu, e me parece que a coisa é essa. Culturalmente, o povo brasileiro é um povo conservador, é um povo aí, são os pobres de direita, sabe? Os pobres que têm medo, sabe? De perder o que tem, sabe? Aí eles partem para a vingança é o voto. Eu estava pensando nisso assim, sabe? Querendo intuir. Eu não li o livro do Gessé, não sei se lerei, sabe? Mas a vingança dos bastardos, sabe? Eu acho que a vingança dos bastardos é ter um voto eleitoral, tá certo? Voto eleitoral que se aproveita dos pastores evangélicos, que os reúne, tá certo, ali, sabe, e que direciona o voto, tá certo. Mas ao mesmo tempo esses bastardos vão tirando proveito do voto que tem, sabe, para ir ganhando aí, sabe. Eu não sei se políticas públicas, porque o pessoal da extrema de direita, eles querem acabar com as políticas públicas, sabe. Eles querem que os bastardos, sabe, criem consciência de que podem, como indivíduos, tá certo? Eles perdem a condição de cidadão e se tornam a condição de cidadão na polis e se tornam indivíduos na sociedade, sabe? No mundo cosmopolita e vão para a porrada, porque eu acho, quando eu anotei algumas coisas aí, sabe, que o cosmopolitismo trouxe essa noção do indivíduo, a consciência do indivíduo, sabe, do indivíduo como poder, sabe, poder sobre si próprio, tá certo? E é hoje o que esse pessoal de direita hoje, sabe, os bastardos aí, tipo, aí também, sabe, esse pobre de direita também, que é o próprio Marçal, sabe, esse Marçal, como o Éder Mauro, sabe, e aí os ascendentes do próprio Barbalho, sabe, um dia esses caras foram pobres de direita, sabe, foram bastardos, deserdados da sorte. Tem um pessoal aqui em Belém, na década de 50, sabe, que vivia de explorar a venda clandestina de produtos da mata, ver se pode, sabe. E depois de produtos, de mercadorias que vinham de contrabando ali pelo Suriname para Belém, tá certo. Tem um pessoal, uma família aí que é dona de jornal, um dos jornais assim, conservadores aqui em Belém, um tal de liberal, que teve essa origem, bicho, sabe. A origem de bastardo, de deserdado da sorte, de pobre de direita, tá certo. Eu não sei, mas eu creio que eu não sou pobre de direita, certo? Primeiro que eu não sou bastardo, certo? Não me aceito como bastardo, tá certo? Não no sentido, assim, no sentido da lei civil, porra, de 1939, parece, ou 41, não sei de que ano é o Código Civil, sabe, que foi. Hoje ele não está mais valendo, o Código Civil que vale hoje é do ano de 2002. Mas assim, rapaz, esse papo aí, eu só sei que o Vassolé falou, sabe, do Gessé, e o Gessé não me desce a goela, tá certo? Ele não me desce porque ele é weberiano, eu já falei isso. Enquanto o Marx vai pela vertente econômica, sabe, para falar da bastardice, sabe, da pobreza dos que hoje se alinham na direita, certo? Ele vai buscar o viés do oikos, certo? Do oikos grego ali, sabe, da economia, tá certo? E tentando explicar as coisas ali, a questão material e a questão material do alimento e aquela coisa toda. O Gessé, segundo o Vassolé, busca a coisa mais pela questão do racismo, que já é aí uma categoria de análise social assim mais sofisticada, tá certo? E que se põe assim lateralmente a questão dos que estão estabelecidos, tá certo? No tempo dos gregos, por exemplo, os gregos chamavam de bárbaros, né, os que eram escravos, tá certo? E chamavam de bárbaros, e o termo bárbaro discriminava, era um termo que racializava, sabe, a disputa, a demanda entre gregos e não gregos, tá certo? Né, os gregos que eram os gregos que faziam conquistas e os escravos, os bárbaros, que eram produto da conquista, tá certo? Seres dominados, seres oprimidos, tá certo? E essa visão aí, sabe, desse padrão aí é o padrão pela economia. Já ali, sabe, para manter esse padrão econômico, certo? Eles então desclassificavam os não gregos, sabe, os gregos, certo? Os não gregos, e diziam que eles eram bárbaros, certo? Ou seja, aqueles que eram aí, sabe, objeto de conquista, objeto ali, sabe, de derrota, tá certo? De fracasso, essas coisas assim, tá certo? E o cara aí, sabe, na minha avaliação, pelo que eu pude captar do Vassolé, sabe, analisando o livro Os Pobres de Direita, A Vingança dos Bastardos, de Gessé de Souza, certo? Me parece que o Gessé vai por esse lado aí lateral e, de certa forma, na minha avaliação, cai num certo campo, daquela coisa aí que a gente chama aí,
do movimento identitário, tá certo? Movimento identitário que já foi, que é uma discussão que se trava na esquerda, nesse sentido assim, mas de modo lateral, tá certo? Mas tem uns que fixam e querem que o movimento, a iniciativa identitária anule, sabe, a iniciativa da resistência, a iniciativa da resistência e da luta contra aí, sabe, a luta de classe do ponto de vista pelo viés econômico, tá certo? Então, assim, e eu só sei dizer, bicho, que foi dessa maneira que eu saí, sabe? E quando eu falo essas coisas aí, falamos aí do bolsonarismo, sabe? Eu prefiro falar do benonismo, sabe? Eu acho que há no mundo, porque o que está acontecendo aqui no Brasil é uma coisa que acontece no mundo. Como diz ali, sabe, o José do canal do José, tá certo? A visão de floresta, bicho, sabe? A visão de floresta, e não a visão de árvore, sabe? A visão de floresta permite enxergar que nós aqui no Brasil fazemos parte da humanidade, rapaz, do planeta Terra como um todo, certo? E da população que habita esse planeta, tá certo? E o que está acontecendo hoje nas cabeças desses habitantes do planeta, certo? É uma ideia aí que o Bannon trouxe agora para a modernidade, para os tempos contemporâneos, certo? Onde ele pretende aí, sabe, ele criou um movimento, The Movement, foi um canal que ele tinha aí, onde ele, acho que até hoje ele propaga, mas acho que não mais com esse nome, sabe? Esse cara também criou a Cambridge Analytica aí, sabe, uma involução no meio aí, sabe, da tecnologia de informática, certo? Programas aí com a ajuda de uma universidade, a Cambridge School, certo? Qualquer coisa assim, entendeu? E ali, não sei se foi bem isso, e ali foram desenvolvidos programas para, assim, sabe, captar os dados dos cidadãos do mundo de um modo geral, sabe? Dados que são aí, sabe, oferecidos através de cadastros em plataformas, em farmácias e no comércio, certo? Quando eu vou numa farmácia, aí, sabe, comprar alguma coisa, o cara me pede logo meu CPF, sabe? Tá certo? E me identifique, eu estou naquele cadastro. Eles dizem que é para dar desconto, mas quando? Se eu me cadastro no Facebook ou no YouTube, sei lá o quê, eles pedem todos os meus dados, tá certo? E através da oferta desses meus dados, depois que eu começo a usar a rede, sabe? Eu vou ali demonstrando, sabe, com o meu comportamento, sabe, os meus gostos, certo? E ali, sabe, a minha atenção, sabe, a demanda da minha atenção, tá certo? E eles operam aí, sabe, uma interpretação dessa demanda da minha atenção e me oferecem as coisas que eles acham que eu estou demandando, sabe, que eu estou precisando, tá certo? Para satisfazer a minha atenção. Essa questão da satisfação da atenção é uma questão aí, sabe, de empiria, sabe, uma questão de instinto, me lembra muito aí, sabe, me lembra aí com as letras que ele colocou, o Arthur Schopenhauer, certo? Porra, bicho, é foda. Mas o fato é que eu prefiro, sabe, dizer então que ao invés de falar de bolsonarismo e enchendo a bola de Bolsonaro, tá certo? Eu prefiro falar do benonismo, certo? Que foi mestre de Olavo de Carvalho e que foi mestre de Pablo Marçal, por exemplo, e que é mestre, cara, desse cara aqui que aparece aqui, sabe? Esse sujeito aqui, rapaz, olha, vê se pode, esse cara aqui, ó. Certo? Um tal de André Fernandes, que fez aí, rapaz, sabe, se Ockham falou da navalha, tá certo? Ali, sabe, aquela lâmina de cortar, de fazer barba, tá certo? Nos nossos tempos foram desenvolvidos os aparelhos de barbear, tá certo? Que tem lâminas de aço, e esse cara, rapaz, ingressou no mundo de Bannon, sabe, de Olavo de Carvalho, e eles dizem assim, sabe, que para poder, sabe, ganhar visibilidade e ganhar atenção, é preciso chutar o pau da barraca quando já são 23 minutos de vídeo. E aí um dia esse cara aparece que num vídeo, olha o que está escrito aqui, deputado da depilação. Essa depilação não é qualquer depilação, não é a depilação do sovaco, tá certo? É a depilação da região anal, rapaz. Esse cara, eu não sei se ele já estava despido, estava de cueca, eu não tive coragem de ver esse filme aí. Esses assuntos aí que eu estou falando agora são questões escatológicas, eu não posso esquecer esse termo porque eu gosto. É o termo que se usa aí, sabe, quando a gente vai tratar dessas coisas, entre aspas, imundas. Aí a gente fala, assim, de questões escatológicas, entendeu? Eu só sei que esse cara aí sugeriu aí, sabe, e quis ensinar que se fizesse uma depilação, sabe, ali na região do ânus, sabe. Isso porque ele tem ânus e tem pinto, certo? Nas mulheres tem o ânus e tem a vagina, tá certo? Mas ele falava assim, sabe, que há uma forma de fazer a depilação do ânus assim com eficiência, sabe, é colocar um espelho embaixo e acocorar em cima, ver se pode. E esse cara ganhou visibilidade, bicho, como o Marçal ganhou visibilidade sendo coach, certo, e fazendo outras práticas escrotas aí. Na verdade, o Marçal ganhou visibilidade, sabe, roubando, praticando crime,
tá certo? Ele praticou crime, ele entrou no mundo do crime, certo? Ele acessava a conta de idosos, certo? E foi preso, foi processado. Só que o cara tinha menos de 18 anos, sabe? E se escapou fedendo por ali, sabe? Já esse outro aí, sabe? Esse André Fernandes, que ontem disputou, sabe? O cargo de prefeito de Fortaleza. Eu acho um absurdo isso. Como é que pode, rapaz? Como é que. Eu não sei bem qual foi o resultado da eleição lá. Sei que foi pau a pau, tá certo? Houve uma diferença só de 10 mil votos. Tá? Eu poderia entrar agora aí e pegar, mas eu não vou pegar, não. Mas eu só sei que esse cara ganhou visibilidade, sabe? E a metade da população, dos eleitores, sabe? Dos votos válidos, sabe? Foi em cima desse cara, rapaz. Esse cara perdeu aí por uma mixaria de votos. E como é que esse cara que tem 26 anos, rapaz, ganha tanta atenção, sabe? Porra, bicho. Se eu fosse sabe, um cara com 3 graduações. Eu tentei uma vez, sabe, ser vereador lá na minha cidade, sabe? Porra, pá, eu precisava de talvez aí, sabe, de 400 votos. Eu não sei quantos votos eu tive, certo? Acho que foi 80 votos quando eu precisava de 400 para ser vereador, tá certo? Esse pode uma coisa dessa. Vai te fuder, rapaz. Mas assim, mas eu vinha de uma trajetória, estava recém-chegado na cidade, sabe? E só me apresentar como cidadão ali, sabe, daquela polis ali, sabe, não valia, tá certo? Eu não tinha antiguidade, eu não tinha porra nenhuma, não tinha lodo ali, sabe? Era uma pedra lisa, uma pedra de rio, sabe? Uma pedra sem limo, entendeu? Porra, bicho, assim não dava. Mas de repente esse cara ganha visibilidade, ele vem, aí vem rasteirando por aí, sabe? Só que tem esse fator hoje chamado cibernética, certo? A comunicação em rede social, tá certo? E esse cara ganha a atenção aí, sabe, de milhares de pessoas, sabe, de pessoas de Fortaleza, de alencarinos. Eu não sei, ontem o cara, quando eu ia saindo daqui, ele perguntava: ei, rapaz, o Paysandu vai jogar com os alencarinos, né? O meu time de futebol ia jogar com o Ceará. Eu acho que foi na sexta-feira isso. Ele falava dos Alencarinos. Alencarinos é a terra de José de Alencar, que foi um romancista, tá certo? E assim, me parece que... Não, a Iracema tem o cenário ali, na cidade, ali naquela região ali naquela região oceânica ali, sabe? De praias ali, de índios ali, aquela coisa toda, Iracema. Iracema é um personagem ali, sabe? Das alegorias, sabe? Da mitologia dos índios ali do Ceará, tá certo? Mas eu só sei que esse cara aí, rapaz, esse André Fernandes ganhou visibilidade, ganhou atenção, sabe? Raspando o cu dele, sabe? Ou dizendo como raspar o cu com eficiência, vê se pode. Aí, rapaz, esses bolsonaristas do caralho, sabe? Aí, sabe? Escatológicos, sabe? Resolve dar atenção pra esse cara e votar cegamente. Como é que eu vou chamar esse pessoal, por de pobre de direita, de bastardos? Como é que é? Diz aí, Gessé, como é que eu chamo esse pessoal, bicho, sabe? Desses pobres de direita, vão se fuder, rapaz. Agora, eles não são assim, sabe? O bolsonarismo é uma questão local, tudo bem, tá certo? Mas aí, no meio tempo, tem aí, sabe? O professor de todos eles foi aí o tal de Olavo de Carvalho, sabe? Que foi aluno do Bannon, tá certo? Então, assim, dessa forma, já são 27 minutos de vídeo, sabe? Eu fiz esse discurso aí, sabe? Sobre esses assuntos aí que eu acabei de fazer. Mas tinha muita coisa aqui anotada, sabe? Mas eu não vou dar conta, certo? Porra, são 3 dias, bicho, de acumulação de assuntos, tá certo? Eu tenho aqui à minha esquerda informações aqui, sabe? Do dia 26, que foi sexta-feira, certo? E tenho aqui, digo melhor, dia 26 foi sábado, certo? Do dia 27, domingo, eu não fiz porra nenhuma. E tem aqui do dia 28 cheio, cara, de coisa, certo? Eu não sei como é que eu vou chamar, sabe, esse vídeo, tá certo? Eu não sei, sabe? Eu não sei se eu coloco assim. Eu acho que eu vou colocar para não ofender muito com as palavras, sabe? A escatologia de André Fernandes, entendeu? Justamente para chamar a atenção aí de como esse cara ganhou visibilidade. Eu acho que eu vou fazer assim, tá certo? Dessa maneira e dessa forma eu me escapo, sabe? O que eu anotei aqui é assim, sabe? Questões escatológicas. De corte, de lâmina e pelo, certo? O pelo anal, pelo genital. Lâmina quer dizer, aí, sabe? Lâmina é aquele fio ali, sabe? Aquela parte de um instrumento aí, sabe? Da faca, por exemplo, a espada. A espada, a faca tem lâmina, certo? E depois se inventou aí, sabe, as barbas antigamente, os pelos da cabeça e pelo de outros lugares, aí não sei se do próprio sovaco, não sei se já nessa época também se fazia aí depilação escatológica, entendeu? Mas se usava lâmina de facas, digamos assim, bem afiadas, tá certo?
os vikings raspavam a cabeça passando faca, entendeu? Eu não sei o que, que eles usavam assim, sabe, para ensaboar, entendeu? Mas depois se descobriu a Gillette e me lembra ali Toledo, sabe, que um dia tentou aí, sabe, ganhar visibilidade, ganhar atenção, diz que comendo Gillette na praia de Copacabana, ele paulista, tá certo? E depois tem outros nordestinos aí que iam também lá para a praia de Copacabana comer gilete, entre aspas, porque eles eram, na verdade, prestidigitadores, sabe? Fingiam que colocavam gilete na boca e, na verdade, não colocavam, tá certo? E assim, mas aí surgiu a Gillette, sabe? E esse cara aí, rapaz, esse tal de André Fernandes ensinando, sabe? O modo mais eficiente de raspar o cu, tá certo? Porra, vê se pode uma coisa dessa. E foi dessa maneira que esse cara ganhou, é isso que eu fico invocado, ganhou, sabe? Não, não pode ser sério, sabe? O povo que vota dessa maneira, bicho, tá certo? Não pode ser sério, sabe? O que tá, sabe, na cabeça dessas pessoas? Essas pessoas, esses pobres de direita, não têm sanidade, bicho, só pode ser isso. A sanidade aí que não é loucura, que não chega, sabe? Pra mim, a insanidade aí, sabe? É a falta da faculdade de razão, tá certo? Não necessariamente do desequilíbrio aí, sabe? Hormonal, aquela coisa toda, sabe? E ali, sabe? Defeitos aí, sabe? Defeitos aí, sabe? No cérebro, aquela coisa toda, sabe? Que faz o sujeito desviar. Como aconteceu no sábado, uma criatura que ia junto comigo no ônibus, quando são já 30 minutos, certo? Eu ia no sábado visitar meu filho, tá certo? Ali, sabe? Para bater um papo com ele, aquela coisa toda, etc e tal. E aproveitar para sair de casa, sabe? Para ir andar circulando por aí, sabe? Circulando no meio das mulheres com seus corpos concupiscentes. Tem um termo aí, sabe, que eu não consigo usar, um adjetivo, mas que caberia muito bem legal aí, sabe? Aí, rapaz, de repente embarca uma criatura no ônibus, sabe? E via aquele grupo ali, sabe, de pessoas trabalhando para o candidato majoritário aqui, sabe? O cara que ganhou as eleições aqui em Belém do Pará, sabe? E ela se dirigia para ele, sabe? Gritava o nome do candidato, sabe? Que iria votar, que teve 44% dos votos, salvo engano, certo? E o cara, o outro lá teve 56, parece, qualquer coisa assim. É, porque tem que bater, né? 44 com 56 dá 100, certo? De votos válidos, certo? E essa mulher, rapaz, gritava, xingava, sabe? E falava o nome do candidato dela e ofendia lá e as pessoas que estavam lá segurando bandeiras achavam graça, tirando sarro também, sabe? Aquela coisa toda. Aí eu fico imaginando na saúde mental dessa pessoa aí, desse desequilíbrio hormonal, que para mim não chega assim, sabe? A ser aí um desequilíbrio proveniente de uma fratura, de uma lesão, assim, sabe, no córtex cerebral ou qualquer coisa assim, tá certo? Mas apenas ali uma questão de emoção, sabe, não chega a ser uma questão física, certo? Mas mais uma questão emocional, entendeu? Ali, sabe, dominando a pessoa, tá certo? E eu acho que é assim, sabe, esses pobres de direitas, sabe, são levados dessa maneira, não são necessariamente portadores de lesões no córtex cerebral, tá certo? Mas são pessoas empurradas pelos instintos, certo? Fico por aqui, são 32 minutos, digo, meu nome é Ernest, certo? E quem fala muito, dá bom dia a cavalo, dei bom dia a cavalo agora por meia hora. Bom dia.